E principalmente com essa rotatividade, às vezes, de profissionais que a gente tem, que é em todos os mercados. Então, se eu tenho ali o meu histórico, desde o momento da alocação, da vistoria inicial, quando chegar na vistoria final, vai ser tudo mais simples, tudo mais fácil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas e apaixonada por trazer essa consciência ao mercado imobiliário durante toda a jornada de locação. E nesse episódio 11, ele está mais do que especial. Eu trago aqui uma amiga, uma parceira do mercado imobiliário e vamos falar sobre tecnologia. Então, hoje, no episódio 11, a gente vai falar sobre tecnologia com um toque humanizado. E eu sou apaixonada pela humanização em todos os processos, isso vocês já sabem. Então, a nossa convidada é a Nathalie Ferreira. Ela é CEO da Wave, ela é escritora, mentora e uma referência em processos automatizados com empatia. Vamos entender como a tecnologia pode andar junto com o olhar humano e estratégico dentro do mercado imobiliário. Então, fica comigo e seja muito bem-vinda, Nathalie. Muito obrigada pela tua participação. E olha, eu estou muito feliz mesmo por esse bate-papo, por a gente falar sobre humanização no mercado imobiliário com tecnologia. Acho que tem tudo a ver, né? Nos dias de hoje. E seja bem-vinda. Prazer. Obrigada, Aline. Primeiramente mesmo agradecer, né? É uma honra estar aqui contigo. Já acompanho o teu trabalho e também do podcast, acho muito legal. Então, parabéns por essa jornada, né? Que você está trilhando aí. Sim. E é um prazer te acompanhar, né? Estar aqui hoje. Legal. Nath, então assim, já para a gente começar ali a entrar no mundo da automação, do CRM, da integração com inteligência artificial. E eu acho que esse podcast tem, assim, muito conteúdo legal para o mercado, porque tem tudo a ver. A inteligência artificial veio para ficar, está num momento bem acelerado. Então, a gente vai falar disso de uma maneira muito, assim, na verdade, rico, né? É algo muito proveitoso mesmo para o mercado. Mas vamos falar um pouquinho ali, uma pegada mais pessoal ali, para o pessoal te conhecer a tua história. Tu fala sobre, eu vejo que na tua história a gente fala sobre adoção, sobre propósito, sobre fé. Como que tudo isso te moldou, assim, como profissional, como líder hoje no mercado imobiliário? Conta um pouquinho. Então, Aline, eu sou paulistana, sou da capital, né, de São Paulo. Eu estou em Santa Catarina há 10 anos, mais ou menos. E dentro dessa jornada em São Paulo, eu me formei, eu costumo dizer, me formei ali dentro de grandes empresas, né? Sim. Empresas ali de nome, multinacionais. E isso, sem dúvida alguma, agregou muito na minha trajetória até como pessoa. Né? E aí eu já começo um primeiro ponto. Eu acredito muito na integralidade do ser. O meu lado pessoal, ele interfere totalmente no profissional e ao contrário também. Tá. Então, a Nathalie, ela foi formada ali nessa selva de pedra, né, de São Paulo, e isso dentro do mercado imobiliário. Então, dentro dessa jornada ali, eu já estou há 13 anos dentro do mercado imobiliário. Trabalhei muito com o sucesso do cliente, parte de atendimento, já fui corretora de imóveis, então naveguei bastante nessas pontas, né? Sim. Dentro do mercado imobiliário. E aí te achasse ali dentro da parte mais de automação, de tecnologia. Na verdade, o que aconteceu? Dentro do mercado imobiliário, eu sempre fui muito apaixonado por pessoas. Eu gosto de atender, eu gosto de resolver problema, né? Eu costumo dizer que eu amo encontrar um problema ali para resolver. Acho que a gente gosta disso, né? A gente gosta. E dentro dessa caminhada, eu iniciei no marketing digital, lá em 2016, né? Conhecendo ali mais profundamente, só que houve uma evolução do marketing digital para a parte de automação e inteligência artificial. Então, eu estava ali já dentro do mercado imobiliário, na parte de atendimento ao cliente, sucesso do cliente. Entendi a potência do marketing digital, como foi de 2016, 2018, né? Entrei ali, né, nessa área também de treinamento. Só que chegou um momento ali em 2020, bem
meados ali da pandemia, onde o marketing digital, o tráfego pago, ele já não funcionava sozinho. Entendi. Precisava ir além. Então, eu comecei a estudar e entender, né, a necessidade de analisar os dados, das ferramentas, automação. E aí, me apaixonei também por isso. Que Porque legal. está atrelado a resolver problemas, né? Com facilidade e agilidade, que é a missão. Exato. E assim, Nath, como que a tua história pessoal, ela influenciou de forma que a tua forma de empreender, de liderar, hoje no processo de tecnologia no mercado? Não, perfeito. Acho que a minha história pessoal, que eu posso dizer, eu vim do extremo sul da periferia de São Paulo. Tá. Então, aquela história ali de que você tem duas opções, Sim. né? Chega um momento, ou você dá certo, ou você dá certo. Eu costumo Não tem onde dizer, escapar, até trazia para o meu time, né? Para quem realmente veio de uma região um pouco ali não tão privilegiada. Sim, Gente, a gente só tem duas opções, ou vai ou vai. Então, eu sempre tive isso muito forte, né? O meu pai, ele sempre foi vendedor até hoje, ele é jardineiro, mas ele sempre era aquele ali que ele bate de porta em porta, oferecendo uma plantinha, ele gosta disso, Sim. né? E a minha mãe sempre esteve muito movimento. Por mais que ela trabalhasse em outras áreas, ela sempre estava vendendo alguma coisa. Então, eu cresci nesse meio de São Paulo, né? Que é algo muito competitivo e com pais ali que sempre foram empreendedores, né? Então, no fundo, por mais que tivesse ali uma carteira assinada, mas eles sempre empreendiam com outras coisas. Ah, já tá na veia. Já tá na veia. Cara, muito legal. Eu demorei pra cair a ficha disso, mas olhando pro meu passado, eu vi que eu tive uma base empreendedora já bem E grande essa dentro de essência casa. que vem de berço é incrível, né? Isso aí não tem Exato. como dar errado, né, Nath? Exato. Maravilhosa, que legal. Ô, Nath, tu fala esses processos humanizados, né? Quando a gente fala em tecnologia, tem muita gente que acaba que parece que um processo humanizado não tem a ver com o processo de tecnologia, né? E na prática, o que diferencia um processo técnico de um processo verdadeiramente humanizado para ti? A parte técnica, na minha visão, ela tá totalmente atrelada mesmo à humanização. Então, Tá. eu preciso ter uma base, por exemplo, o meu bastidor mais técnico de ferramenta, ele precisa ser embasado, precisa ser claro, simples, para que eu possa humanizar. Então, uma humanização, quando eu olho ali para algo no digital ou uma automação, é eu ter uma ferramenta que seja simples de utilizar, para que você, quando você vai parar ali, vai olhar, eu vou implantar um CRM. Tá. É simples de mexer, né? Tá. Então, eu começo a humanização nisso. Cabe no meu bolso? Porque realmente existem várias plataformas ali que é desumano, né? Entendi. O investimento é muito robusto para o tamanho de alguns negócios. Tá. E o terceiro ponto ali, que é o olhar para o meu cliente interno, que é o meu colaborador, e meu cliente externo, que é o meu comprador. Isso. Então, eu humanizo a minha ferramenta quando eu olho para as duas pontas. Que o meu operador, ele consegue pegar uma plataforma de CRM, um sistema de automação de e-mail, ou um sistema de AI, ele consegue manusear, consegue dar os comandos para a máquina. E do outro lado, o meu cliente, ele consegue ter um atendimento da forma que ele quer ser atendido. Entendi. Tem uma frase que eu gosto muito, Aline, de falar, que humanizar o digital, para mim, ele não é eu atender o meu cliente como se eu fosse um humano, fazer meu robô parecer um humano ali, né? Entendi. É eu atender ele da forma que ele quer ser atendido. Se ele quer ser atendido 1h da manhã, eu vou ter uma automação ali, ou uma inteligência artificial que vai atender e vai responder o que ele quer, de forma objetiva ou de forma um pouco mais detalhada. Isso, para mim, é humanizar o digital, humanizar, né, o atendimento. Sim, entendi. Então, porque eu penso assim, ó, quando eu trabalhava na imobiliária, quando tinha um CRM novo, era sempre um alvoroço dentro da imobiliária, né? Porque a gente ficava, porque é difícil, porque é complicado, o outro era melhor. A gente sempre acha que o antigo é melhor que o novo. Mas, na verdade, não é uma questão de costume. Então, se tem por trás a parte técnica que pensa em quem vai utilizar aquele sistema, claro, é algo realmente que muda todo o jogo. Porque aí, se tu cria um sistema, um CRM, um atendimento realmente mais intuitivo, é muito melhor para quem vai aprender algo novo, né? Exatamente. Legal. E isso está muito ligado também até o meu propósito hoje. Eu entendi que as empresas estavam matando os colaboradores, o time, às vezes com o sistema errado. Implantando o sistema errado. E aí você via vendedores frustrados, assistentes, analistas frustrados porque não conseguiam mexer numa ferramenta. E o que tu disse que se fala que é sistema errado?
É no momento da escolha, a maturidade do meu time. Hoje tá. como você comentou, às vezes chega um CRM, mas eu tenho um time que ele não é digital. Entendi. Por que eu vou colocar um CRM mais robusto, mais detalhado? Tá. Né? Então, eu tenho que fazer essa análise antes. Qual é o impacto de eu trazer um CRM, às vezes, que é um CRM mais simples, que tem 3 etapas ali na jornada do lead para o meu time? É tranquilo. Mas eu já tenho um time um pouco mais jovem, mais digital. E se eu trouxer um CRM que vai coletar mais dados, mais detalhes, né, no micro? Porque ele vai conseguir utilizar. Né? Então, assim, eu acho que o olhar para quem vai usar a ferramenta ele é essencial. Porque a máquina não pode parar de girar. Né? Então, eu preciso estar fazendo vendas, né, constantemente. E para isso, eu preciso que o meu vendedor ele esteja confortável em se desenvolver na utilização da ferramenta, do CRM. Claro que aí ele consegue otimizar o atendimento dele, né, com essa ferramenta que vai ajudar ele nas informações. Né? E aí, legal. Nath, assim, trabalhar com tecnologia e automação pode parecer algo distante, né? Ou frio para muitas empresas. Como que você transforma esse olhar e mostra que é justamente o contrário, que a tecnologia aproxima, né? Isso que a gente estava falando agora. Como que tu vê assim, esse olhar? Assim, é justamente pensando no outro, como tu estava falando? Exatamente. Tá. Pensando no outro, e o pensar no outro tem aquela linha, né? No faturamento final. Ou seja, se eu tenho uma automação, uma inteligência artificial que vai gerar mais tempo dos meus colaboradores, eles, consequentemente, estarão mais confortáveis, mais felizes, produzindo melhor, né, com uma qualidade. Sim. Então, a ferramenta em si, a ideia é colocar ela dentro de uma operação com o processo correto, porque a etapa de processo ela vem antes da ferramenta. Eu preciso ter o desenho, um processo estruturado, né, antes de implementar uma ferramenta de IA no meu negócio, para que eu possa gerar o quê? No final, Aline, é sempre aquela última linha ali verdinha, né? Isso. Um lucro, né? Uma economia, uma escala. Entendi. Então, isso tudo está dentro, né, desse propósito, de gerar uma empresa mais sustentável, que saia desse momento de apagar incêndio, né? Constantemente apagando incêndio. Então, isso aí é muito legal, Nath. Assim, e o que a Wave hoje leva de solução para o mercado com a tecnologia? Conta um pouquinho, para quem quer, assim, ter realmente, ser uma aliada, né? Trazer essa automação para dentro do seu processo. O que a Wave hoje oferece para a empresa? Hoje, Aline, a gente oferece o que a empresa necessita, que eu faça essa análise antes, né? Dentro da operação, da jornada do cliente ou internamente, mas a gente desenvolve agentes de IA, ou seja, aquele atendimento mais humanizado, através mesmo de uma conversa ali com o robô. Então, a gente desenvolve de acordo com a necessidade ali da empresa. Porque eu já tive alguns assistentes que a gente desenvolveu para atendimento de uma imobiliária ali que é do cliente externo. Então, quero saber quantos dormitórios tem, qual que é, né, esse imóvel, informações básicas ali, mas através de uma conversa. Mas eu já tive projetos também que eu desenvolvi para o time interno, para tirar dúvidas. Então, o corretor está ali na rua, ele precisa saber o valor de um imóvel, ele precisa saber algum processo interno da empresa, ele vai falar com um assistente virtual da empresa. Então, algo interno também, né? Legal. Além da gente desenvolver também integrações de sistemas. Uma grande dor que tem no mercado, que existe no mercado, é fazer com que os sistemas conversem. Então, hoje em dia, por falta mesmo de conhecimento, o empresário ali, o dono da construtora ou imobiliária, ele... eu vou lá, vou comprar um sistema. Vou comprar um sistema X de automação, vou comprar um CRM, só que ele não tem um olhar para que as ferramentas conversem. O cliente entrou pela plataforma 1 de um RD Station ali. Ele tem que ir diretamente com as informações para dentro do meu CRM. Então, essa integração, esse é um dos nossos carro-chefes. Então, a gente desenvolve essa conversa entre as plataformas. Exatamente. Porque a jornada do lead ela tem que ser mapeada do começo ao fim, né? Até para conseguir entender aonde estão as falhas, aonde pode ser melhorado, né? E ter uma clareza na leitura dos dados, que é um ponto também que a gente trabalha. Então, eu desenvolvo dashboards customizados para você olhar, para o cliente olhar ali para o negócio e entender, poxa, aqui esse número aqui está me falando que não está fazendo sentido. Será que eu devo continuar com essa campanha que vem de uma mídia específica? Entendi. Será que eu posso aumentar o meu time? Será
será que eu posso diminuir? Então, a gente customiza, né, esses relatórios para que o gestor ali no momento veja o que ele precisa ver. Ô, Nath, a gente se conheceu lá no Instituto das Mulheres do Imobiliário, né? Que é um instituto também maravilhoso, em que aí eles têm um propósito muito grande, assim, de colocar a mulherada mesmo na liderança, né? Então, assim, a Wave hoje ela é reconhecida por atuar com grandes empresas e também por ter uma liderança feminina bem forte, né? Que bom que nós estamos conseguindo mudar esse cenário, né? E como que é estar à frente dessa empresa de tecnologia com esse diferencial nesse cenário atual feminino? Desafiador. Acho que essa é a palavra, né? Desafiador. Então, hoje nós temos a nossa base, né, feminina ali, no meio de um mundo de tecnologia, né? Então, a maioria dos desenvolvedores, né, até mesmo do nosso time também, esse braço que a gente tem em desenvolvimento, são homens, Tá. né? Então, é um desafio porque realmente a mente da mulher, ela pensa de uma forma até um pouco mais ampla, costumo dizer, né? A gente sempre busca aquele carinho a mais. Isso. Né, da mulher ali. A maioria mãe também, então a gente leva um entende, pouquinho mais para esse lado. Mas realmente é desafiador. Até no momento de uma negociação. Então, na maioria das vezes eu acabo indo para reuniões com desenvolvedores, né, que são da própria empresa ou pessoas representando esse setor, e são homens, né? Então eu chego lá e eu tenho 2 etapas ali a trilhar, mostrar que realmente eu tenho conhecimento técnico, mesmo não sendo desenvolvedora, né? E que realmente eu consigo auxiliar eles ali dentro dessa jornada, né? Mesmo sendo mulher no meio ali de vários homens, né? Sim. Não, e é muito legal esse posicionamento, né? Porque, na verdade, quando a gente tem essa responsabilidade de carregar um time feminino, de entender ali as fragilidades, mas ao mesmo tempo também a fortaleza que é a mulher, né? Exato. Para conseguir construir aí a tua empresa, né? Construir o teu legado, deixar um legado. Então, isso é muito legal. E, assim, pensando no mercado imobiliário, né? Que ainda tem práticas muito manuais, que tem aquelas imobiliárias que são mais engessadas, que são mais tradicionais. Quais são os seus maiores desafios, assim, quando tu enxerga na hora de implementar tecnologia nesse segmento, nessas empresas que têm mais essa parte manual, assim, que sejam mais tradicionais, que tenham esse pensamento, realmente acha que, né, o manual ali vai ser muito mais eficiente? Sim. Até só trazendo uma visão geral ali, Aline, a gente perfeito. acha que são só imobiliárias pequenas ou operações menores, mas já entrei em construtoras grandes, né, incorporadoras, onde realmente o vilão ali era o processo manual. Onde a gente não imagina que o bastidor ali ele é muito manual. Então, desde das maiores até as pequenas, existe esse vilão desse processo manual. E por que eu falo que é um vilão? Porque realmente ele acaba sendo gargalos que a gente não consegue enxergar. E aí tem um time grande, né? Tem muita gente às vezes fazendo a mesma coisa. E acho que a maior dificuldade ali é a implementação dos processos. Porque antes de eu implementar uma ferramenta, eu tenho um processo a ser seguido. Eu preciso que ele esteja ali. Eu preciso estruturar de ponta a ponta, né? Hoje a minha sócia Ana, ela é especialista nessa parte de processos, né? Ela teve uma jornada longa ali dentro do Sebrae também, onde ela olha para o negócio, ela consegue estruturar como um todo. Porque a ferramenta ela não pode ficar solta. Ela tem que ter um começo, meio e fim. Entendi. E esse começo, meio e fim ali, ele é validado através dos processos. E fazer com que um colaborador, alguém do time, siga esse processo é a maior dificuldade. Então, acho que a dificuldade maior, ela acaba estando ali nas pessoas, né? E na dificuldade que elas têm de seguir um processo. Então, a gente gosta do que já é confortável. Pensa, já tô há anos fazendo, né? Isso. Já sou ali um corretor, ou já tenho meu imobiliário. Eu sempre fiz assim. Muitas vezes no caderninho, né? Então, por mais que eu queira colocar ali um assistente virtual, por mais que eu queira colocar um CRM, eu tirar da minha mente, né? Isso. Essa conscientização e falar, não, eu preciso colocar na ferramenta porque eu preciso que ela gere dados para tomadas de decisões. Essa, para mim, é a etapa mais difícil. É uma mudança de cultura, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu sempre trabalho nas minhas mentorias e consultorias, ferramenta e cultura andam de braços dados. Se eu tenho uma empresa que tem só uma cultura e ela não é baseada em
em uma ferramenta onde eu possa metrificar essa cultura, para mim é uma mera filosofia. Entendi. Então, ela precisa andar de braços dados, né? Então, eu tenho ali minha cultura, implemento, eu valido e vou medir os dados ali na ferramenta. E aí, o processo vai caminhando sempre. Legal. E assim, em que momento tu acha que a imobiliária deve buscar o serviço da Wave? Né? Tu acha que o que ele precisa ser mapeado antes de iniciar essa implantação? O primeiro ponto é assim, se você tem uma imobiliária e você sente que não tem tempo para nada, quer escalar, mas não sabe como escalar, né? Quer crescer, não sabe como crescer. E só vive apagando incêndio, um problema atrás do outro. É o momento de procurar a Wave. Pode me chamar, falar comigo, que aí a gente vai para quê? Para a primeira etapa, um diagnóstico. Para entender qual é a ferramenta e qual é o caminho a ser trilhado ali até o momento da implementação, né? Legal. Isso é tão importante, Nath, tão importante, porque eu também trabalho no mercado imobiliário há muitos anos e essa interligação até entre as etapas dos processos internos de uma locação, de um ciclo, tanto de vendas quanto de locação, é muito importante. Essa comunicação tem que haver, né? E a gente aproveitar hoje que tem profissionais, né? Como a Wave, empresas como a Wave no mercado que entregam essa solução de pessoa que aquela velha história, quem vê de fora vê melhor, né? Então a gente consegue fazer a gente consegue analisar o cenário atual da imobiliária e conseguir, de fato, entrar com uma ferramenta que não vai substituir ninguém, vai simplesmente ajudar, vai ser mais um colega de trabalho lá que vai, com certeza, complementar e ajudar eles encarregar essas informações, né? Exatamente. E acho que é essa solução que a Wave leva hoje para o mercado imobiliário, certo? Exato. E com essa visão ali de propósito de entregar o melhor ali para o empresário. Posso só contar Claro, fica bem à vontade. Botar mais uma caso que aconteceu ali em uma das minhas consultorias. Então, tinha uma incorporadora ali que já era meu cliente há algum tempo. E ele tinha uma ferramenta que ele já pagava um valor, assim, alto, tá? Vou te dizer ali, por ano. E essa ferramenta, ele estava em dúvida e a gente tinha uma reunião e ele falou assim, ai, Natha, eu não sei se eu renovo, se eu não renovo. O que você acha? No meio da reunião, eu virei para analista dele, né, o braço direito dele ali na operação, que realmente era quem usava a ferramenta. E eu falei para ele, falei assim, olha, virei para ela, o nome dela lá específico, falei assim, o que você acha, né? Você usa a ferramenta? Quantas vezes você acessa essa ferramenta? O que você faz no dia a dia, né? E ela olhou e falou assim, não, Nathalie, eu não uso. Eu entro uma vez por mês, quando eu preciso, porque a outra ferramenta que eu tenho já supre tudo o que eu preciso. E aí eu olhei para ele e falei assim, a sua resposta tá aí. Sim. Então, às vezes, o empresário, ele vai buscar ferramentas novas, ele, né, quer trazer inovação. Aline, eu tenho sempre pessoas me buscando, falando assim, Nathalie, o que tem de novo no mercado? Eu quero estar à frente, eu quero ser imobiliária número 1 aqui no meu mercado, né? Mas esquece de olhar para dentro, se faz sentido ou não. Entendi. Porque aí esse investimento que eu faço numa ferramenta ali, que muitas vezes é 20, 30, 40 mil por ano, eu posso fazer em um outro formato, seja numa mídia, seja num brand, numa marca, né? Entendi. Então, a consultoria que eu trago, ela amplia. Isso que para mim é humanizar, trazendo um propósito. Eu olhar para o negócio do meu cliente como um todo, né? Não colocando a ferramenta só como um itemzinho ali, né? Lateral. Não, ela faz parte do todo. E ela deve ser implantada no momento correto, né? E assim, nada melhor do que o operacional da imobiliária para dizer se está funcionando ou não. Porque às vezes o empresário, ele tem uma visão, não é uma visão do dia a dia. É uma visão como um todo, né? Ele acha às vezes que vai estar ajudando, mas na verdade ele não está ajudando. Porque o operacional ali, que está ali realmente focado, totalmente internalizado ali nos processos diários, nos atendimentos dos clientes, na resolução dos conflitos, em todas as etapas desse processo, é que precisa dizer se essa ferramenta realmente vai ajudar ou se ela está atrapalhando, ou se ela está sendo ali uma despesa a mais para a imobiliária e que não está conseguindo enxergar isso. Então, é muito importante, além de falar com o empresário, de fazer essas perguntas bem legal. Isso que essa visão assim é muito bacana, porque às vezes a gente quer vender
Ah, tá, mas eu vou vender para o cara, mas o cara entende, realmente vai ser útil, realmente vai ajudar ali o atendimento? Então, a gente tem que falar com pessoas que realmente estão de frente, né? Na linha de frente ali. Sem dúvida, a cultura vem antes da ferramenta. Exato. Ponto. Preciso olhar ali para o meu time, né? Que vai receber essa ferramenta antes de qualquer ação. Legal. Ô, Nath, vamos trazer um pouquinho para a realidade das vistorias. E quando a gente fala em vistorias, né, a gente vê ainda muitos processos operando sem automações. Muitas imobiliárias, principalmente corretores também, que fazem vistorias de maneira mais manual, assim. Eu não condeno porque eu acho, assim, que tem que entender, né? Antes de tu procurar uma empresa especializada, assim, para fazer o teu processo, tu precisa, claro, né? Entender ali o teu cliente, a tua demanda, né? As tuas despesas, enfim. Então, mas quando a gente fala sobre isso, né? Tu acredita que esse setor está preparado para evoluir digitalmente, assim, as vistorias? Está preparado, tanto imobiliárias pequenas quanto imobiliárias maiores? O que falta hoje para que a gente possa evoluir mais, assim, com relação às vistorias versus tecnologia? Eu acho que a etapa de conscientização, ela já ocorreu. Eu acredito que a maioria das imobiliárias, né, que trabalham ali com vistorias, ela já tem a consciência que ela precisa automatizar algum setor. Tá. E que isso pode ser feito e que vai trazer melhorias, né? Mas eu acho que ainda tem muito receio, porque eles olham às vezes para esse setor como algo que talvez não mereça tanto investimento quanto outros. Exato. Então, em alguns, né, em algumas conversas eu já senti isso. E sim, merece um investimento. Porque quando a gente olha para esse investimento na tecnologia, é para escalar, para agilizar, é para trazer um conforto maior também para quem está na ponta ali, o vistoriador, né? E uma experiência melhor para o cliente. Você mesmo, né, especialista em experiência ali do cliente. Sim. Então, sabe que se a gente começar a preparar esse cliente até o momento da vistoria, quando chegar o momento da vistoria, ele já vai estar com um imóvel melhor. Então, o processo vai ser mais fácil para o vistoriador, vai ser mais rápido, né? Para a imobiliária como um todo. Então, a automação, ela pode entrar tanto no pré. Então, eu sei que eu aluguei essa sala hoje, mas eu sei que daqui a um X tempo eu terei um processo de vistoria. O que eu posso ir fazendo ao decorrer da caminhada, eu como cliente, né? Para manter ela de uma forma mais adaptada e de uma forma mais simples para chegar ao momento de vistoria e ser mais rápido, né? Não ter tanto atrito. Entendi. Porque realmente, né, Aline, eu mesmo alugo imóveis, já aluguei muitos, a gente esquece. Quando a gente loca, é tudo uma maravilha. Você tá morando lá. É o início do relacionamento. É o início do relacionamento, tá tranquilo. Só que quando chega aquele momento, poxa, agora eu vou dar um aviso, aí já é aquela... O coração já fica assim, Isso. Meu Deus, a vistoria. E Gente, agora? Que loucura, né? O vistoriador vai pegar pesado. Né? Então... Não, e isso é uma grande situação, assim, porque isso acontece de fato, né? O meu papel no mercado, assim, é desmistificar a vistoria nesse sentido. Porque eu até brinco, assim, quando eu faço os treinamentos, eu brinco, quem tem aqui uma história boa de vistoria para contar? Né? Porque quando eu falo em vistoria é sempre aperto no peito, meu Deus, eu vou ser prejudicado, eu vou ter prejuízo, então é sempre uma tensão. Então, mas é ao contrário, a vistoria tem que ser uma aliada, né? Então, acho que a automação desses processos durante a jornada da locação, isso é tão importante porque vai armazenar as informações e aí lá no final da locação que vai ser usada essas informações, todas as alterações que houverem no imóvel, enfim. Então, hoje até a Rede Vistorias é uma empresa especializada em vistorias, mas já entendeu que essa jornada, porque a vistoria ela está presente toda a jornada, né? Então, acho que tá muito assim, acho que o teu trabalho e o que a Rede Vistorias faz hoje tem tudo a ver, assim, porque a gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, pensando na jornada da locação, é que é levado essa solução para os clientes, né? Então, tu como especialista pode dizer, ok, vocês estão no caminho certo. Estão no caminho, com certeza. Legal. E, Nath, assim, como um CRM bem implantado pode apoiar uma jornada mais fluida entre a vistoria de entrada, acompanhamento do imóvel e uma vistoria de saída. Então, assim, olhando assim de uma maneira de fora mesmo, assim, né? Que nem a gente estava falando que a gente está no caminho certo. Eu acho que tu concorda que isso é super importante, esse acompanhamento durante toda a jornada e até para imobiliárias menores que talvez ainda não usem, né, o processo da Rede Vistorias.
mas que entendem que isso é importante. O alinhamento dessas informações é importante, né? Com certeza. E principalmente com essa rotatividade, às vezes, de profissionais que a gente tem, exato. que é em todos os mercados. Então, se eu tenho ali o meu histórico, desde o momento da alocação, da vistoria inicial, quando chegar na vistoria final, vai ser tudo mais simples, tudo mais fácil. Sim. Porque até o profissional já vai bem mais preparado. Ó, já sei que ali no começo da vistoria foi visto esse item, né? Então, vai trazer agilidade. Tá. Né? Com isso, uma conversa mais fluida, Isso. né? Tendo o auxílio ali do CRM e também os dados, né? Tá. Que eu acho que para mim são um dos pontos muito precioso, né? Um dos mais preciosos ali, que são você poder chegar lá no final, através do CRM e olhar, nossa, eu tô vendo aqui que eu tive uma porcentagem X ali de clientes que tiveram esse mesmo problema nas vistorias. Isso é Será legal. que eu posso gerar alguma ação de marketing mesmo preventivo? Será que eu posso pegar esse tema e trazer mesmo para um podcast? Eu posso trazer para um e-mail? Posso trazer para as redes sociais? Então, e quem vai trazer isso é o CRM, né? A partir do momento que eu mapeio ali no CRM a jornada do meu lead, as etapas que ele vai passando, né? Da alocação e da vistoria, eu consigo ter uma assertividade maior nessa comunicação, né? Não, eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque os vistoriadores conseguiram identificar a partir desses dados que isso aqui é uma dor. Todo mundo tem problema na pintura. Nunca passa. Pintar o teto, né? Pinta ou não pinta o teto? Foi... mas aí eu sempre ouvia dos inquilinos assim na vistoria de seda, mas eu não pisei no teto. Não... Eu quase falei isso na minha última, tá? Não faça isso. Não, mas olha, é algo que... Nossa, é muito legal. Essa questão dos dados, assim, de pegar os dados e formar isso num plano de ação... Isso é muito legal. E só vai conseguir isso se automatizar essas informações. Exato. Né? E é isso, assim, eu acho que é muito legal pegar essas informações, transformar num plano de ação, que isso vai ser beneficiado para o proprietário, porque às vezes também tem aquela questão assim, se a gente entrar numa imobiliária hoje, que tem uma carteira X de locação, mas tem alguns imóveis que estão parados há muito tempo... É uma outra forma também de a gente analisar isso, de fazer as vistorias desses imóveis parados e ver o que eles têm em comum. Por que eles estão há mais de 6 meses parados e não são alugados? Né? E tentar fazer um plano de ação para que possa ver qual é o problema. Todos eles estão sem pintura, por exemplo. Então, vamos pintar, dar mais uma cara... Pintar, dar mais uma cara para eles, né? Para ver se eles... Se dá a pessoa vai visitar e ele tá bom, assim, né? Então, ok, chama atenção, é legal, arruma o que precisa ser arrumado. Então, talvez usar os dados como maneira preventiva, né? Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver, né? Essa tecnologia faz isso, né? Com certeza. E isso também, Aline, está muito atrelado à humanização, né? O que acontece? Existe uma diferença entre eu personalizar um atendimento ou uma ação e humanizar. O personalizar é quando eu coloco ali na ferramenta, por exemplo, eu já tenho o seu nome, eu já tenho o produto que você veio, interessado. É algo mais personalizado. Né? Entendi. Também cabível a muito erro, como tudo tem, né? A humanização é quando eu começo a identificar qual que é o dia e o horário que a Aline normalmente abre o meu e-mail. Qual que é o dia e horário a qual a Aline faz tal ação. Então, eu começo a pegar dados personalizados da Aline ali e começo a humanizar com detalhes que são detalhes mais específicos teus, né? Ou seja, isso faz com que eu consiga humanizar o atendimento e aí até mesmo durante a jornada eu consiga fazer uma comunicação melhor com esse proprietário. Aí eu sei ali que existe uma porcentagem de X de proprietárias que têm um apego pelo imóvel, pela parte do jardim, tá? Vou dar um exemplo ali. Então, se eu sei que é isso, então, desde o momento em que ela deixa o imóvel ali para locação, eu já posso ir trazendo a consciência para ela de que quando for entregue, o jardim não vai estar do mesmo jeito. Entendi. Provavelmente, principalmente se for eu que alugar. Não vai ter o mesmo cuidado. Não, porque é a dinâmica, né? É só um exemplo ali, mas a mesma forma da pintura. E talvez isso aí já é algo que a gente vai fazer preventivo lá do começo. Por quê? Porque eu humanizei. Eu fiz com que a ferramenta coletasse alguns dados, algumas informações, eu coloquei ali dentro dela e comecei a segmentar a todos os imóveis que tem jardim, né? Qual que é o perfil do proprietário, como você comentou ali, né? Qual que é o perfil do inquilino?
né? No Tá. micro ali. E aí, no final, a ferramenta vai me trazer ali dados para falar, olha, a possibilidade de você alugar um imóvel para quem tem jardim é essa, e a possibilidade de dar problema com proprietários desse perfil é essa no momento da vistoria e da Olha, que entrega. legal. Então, dá pra gente ir fazendo esse cruzamento e isso traz a humanização. Então, é ir lá no micro. E a ferramenta, ela faz isso, entre aspas, sozinha. Né? Não digo 100% porque ela vai partir de um comando que eu darei para ela. É sempre isso. Sozinha ela nunca vai fazer. Sim. Eu preciso dar um comando para ela, né? E aí essa informação você pode utilizar em diversas áreas, né, da imobiliária. E aí, assim, tu acha que alguém atrás dessa ferramenta tem que ter expertise também e o conhecimento para poder alimentar essa ferramenta de maneira que vai coletar esses dados a favor da imobiliária, Com certeza. né? A pessoa tem que ter essa noção, né? Tem que ter realmente essa experiência, esse conhecimento, esse know-how para conseguir alimentar a ferramenta, porque não adianta nada a gente colocar informações que depois não vai servir de nada lá no final, né? Exatamente. Então, é essencial, porque nessa parte das informações dos dados, a gente sempre tem que olhar para um recorte. Qual que é o recorte que vai fazer sentido para mim hoje no momento? Tá. Né? Então, foi o exemplo. O jardim vai fazer sentido? Ah, Nata, ele não faz sentido. Então, para que eu vou ficar coletando esse tipo de informação, estressando o meu cliente, né? Ou colocando ali, fazendo o meu colaborador, aí vai de novo para a cultura, fazer mais uma pergunta ali para o proprietário, desgastar um pouco mais a comunicação, né? Para um negócio que eu não vou usar. Então, precisa, sim, ter essa visão ampla. E tudo isso, Aline, é visualizado no momento onde eu estou estruturando o processo antes de automatizar. Então, quando eu olho para essa estruturação do processo que vem antes da automatização ou da implantação da inteligência artificial, aí eu tenho a certeza do que eu pergunto ou não, né? O que eu faço ou não, qual é o dado que é relevante ou não para aquele momento. Tá, porque eu vejo assim que tem muitas pessoas assim dentro das imobiliárias que não têm essa experiência de saber conduzir um atendimento, uma tratativa, né, de um conflito, uma locação final, por exemplo. Então, acho que isso ia auxiliar essa pessoa a fazer esse atendimento realmente muito mais personalizado para o cliente. Né? Então, é bem bacana, assim, a gente saber usar e entrar dentro da imobiliária, mostrar para eles que isso é possível, justamente para fidelizar os clientes lá no final, né? Então, é bem legal esse teu trabalho, Nath. Muito bem, amiga. Muito legal. E assim, tu já teve algum case marcante? Conta para nós, assim, de alguma empresa de imobiliária ou uma fugiu a palavra, construtora, uma imobiliária ou construtora, assim, que transformou os resultados delas após implantar automação? Com certeza. Então, a gente trabalhou com diversos nomes grandes do mercado, né? Entre eles, Grupo Cirela, Vulcan, né? MVituso. Tem algumas imobiliárias também que a gente fez esse trabalho, diversas, no decorrer da nossa caminhada. E me marcou muito que foi, eu posso até dizer, algo mais simples, né? Existia um lançamento onde sobraram algumas vagas de garagem para vender, né? Como é comum ali no mercado. Tá. E aí, chegou a informação que a gente precisaria subir uma campanha, fazer um trabalho lá específico. E a partir do momento que a gente olhou ali, a gente primeiro olhou para a base que esse cliente tinha. Olhou ali também para a possibilidade, o ticket, né? Que eram vagas complementares. E ao invés da gente investir em campanhas, a gente decidiu mandar um e-mail para a base que eu já tinha dentro de casa. Então, com 2 e-mails, em menos de 24 horas, a gente conseguiu vender 23 vagas de garagem. Então, veja ver ali um valor ali de um faturamento de mais de R$800 mil. Então, assim, com e-mail, vendendo para quem já estava dentro de casa, tá? Mas o porquê que isso foi possível, tá? Por isso que eu falo que é sempre, né? Eu sei que a gente está nesse movimento ali de dados, de informações, porque eu já tinha coletado desde o começo, quando
esse cliente entrou, ele já era um cliente que já tinha residência ali, né, dentro do prédio, já tinha sido entregue, então já estava em toda essa jornada, né, dele, e tudo foi mapeado Então, do começo até o fim. É isso, Nath. E eu continuei o quê? Trabalhando ele, né? Então, eu fui lá, mandava uma informação, falava do bairro, novidade. Então, eu fazia um processo automático, ou seja, eu tenho o trabalho uma única vez de lá escrever o e-mail e automatizo e vou enviando. E hoje, né, Aline, assim, acho que até a parte de comunicação está muito mais fácil, né? Com o ChatGPT, com as ferramentas que a gente tem gratuitas, né? Para colocar a mão na massa, tá mais tranquilo. E eu acho que tem uma coisa, assim, fundamental para que isso dê certo, é a questão de eles entenderem o processo de coletar essas informações desde o início, como tu falou, né? Porque, assim, se a gente for querer resultados imediatos, também vai sair uma coisa truncada ali. Tem que ser algo que realmente a gente acompanhe o processo, que nem a gente falou das vistorias, do processo da jornada de locação, entender o perfil do cliente. Então, isso vai acontecendo com o tempo. Tem que ser alimentada essas informações para que a gente possa ter sucesso lá na hora de a gente realmente... agora eu vou usar a ferramenta para conduzir uma tratativa, para dar um feedback, para fazer, né, para mostrar algum dado, fazer um plano de ação, mas isso tem que entender que tem que ser um processo alimentado durante um tempo. E quanto tempo tu acha assim que leva para ter essas informações bem coletadas, para conseguir realmente introduzir essa ferramenta dentro ali dos processos da imobiliária ou da construtora? Vai depender muito da maturidade da imobiliária, se ela já tem um time interno estruturado, né, ou não. Mas, em média, a partir de 6 meses é o tempo onde a gente consegue realmente bater ali o martelo e falar, olha, estamos no caminho, é realmente essa jornada. Porém, com 45 dias, a gente já começa a ter os primeiros sinais, né? Então, com 45 dias, a gente implementando, por exemplo, um agente de IA, a gente já consegue coletar, né, informações, a gente já consegue entender se a comunicação está no caminho, se eu ajusto, se eu não ajusto. Só que tudo isso, Aline, eu costumo resumir em três passos antes de iniciar esse processo, né? Sim. Falo sempre pro empresário. Olha, para a tua persona, para o teu cliente, porque pode ser que ele não queira ter um atendimento, por exemplo, automatizado ou robotizado, né, com IA ali. Sim. E ok, tudo bem, não é para todos os mercados, né? Segundo, olha para o teu time, como é que tá a sua mão de obra interna? Vai ter alguém que vai olhar para isso? Você vai contratar uma consultoria? Você vai contratar uma empresa especializada? Vai terceirizar? E o terceiro, olha para o teu bolso. Olha para o teu bolso. Então, olha para o teu cliente externo, olha para o teu cliente interno, que é o seu time, e o terceiro, olha para o teu bolso. Não adianta eu comprar uma ferramenta que eu só vou ter dinheiro para investir durante 2 meses, 3 meses. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Se estrutura, começa com algo menor e depois vai ampliando o decorrer da caminhada. Não, e aí, porque não adianta fazer algo que vai morrer logo ali, né? Exato. Não adianta. Precisa medir. E o grande aliado das métricas é o tempo. Né? O tempo é o grande aliado ali para a gente ter certeza de que os números estão no caminho certo ou precisam ser adaptados, né? Exato. Nath, a gente falou aqui sobre a IA, né? Está se tornando cada vez mais presente nas rotinas hoje. Eu acho que todo mundo se não implantou, vai implantar ali de alguma maneira, né? A IA hoje para ajudar no processo, tanto no mercado imobiliário quanto em outros mercados também. Eu acho que a vistoria, né, tem tudo a ver com inteligência artificial. Quando eu tive o primeiro contato, assim, né, entender ali a IA, a gente tem aquela ideia de que a gente vai ser substituído, né, pela inteligência artificial que vai fazer o nosso trabalho, mas muito pelo contrário, né? Eu acho que quem vai se destacar depois vai ser quem sabe usar as ferramentas de maneira que vá trazer soluções para o mercado. Então, a gente falou em tudo isso, né? E equilibrar eficiência tecnológica, empatia do cliente, a gente conseguir automatizar os processos pensando nas pessoas, né? Em como ser utilizadas as ferramentas. Então, acho que em momentos delicados da jornada da locação, assim, como a vistoria de saída, por exemplo, ou como a captação de leads, acompanhamento de clientes, tratativas, atendimentos mais rápidos e também mais assertivos, em a gente pensar no outro, mas usando a IA
como uma maneira, como uma ferramenta interna ali para ajudar ali como um auxiliar mesmo do profissional, né? E assim, o que hoje, né, olhando ali, a gente já finalizando aqui, né, mas eu queria entender mais um pouquinho de ti, o que hoje te emociona quando tu olha para a Nathalie empreendedora, mãe, cristã, ativista e líder, assim, né? O que mais te emociona quando tu olha para ti hoje, vendo a tua trajetória, que tu conseguiu vir revolucionar e entender essa parte da automação nos processos, e que isso seria tão necessário, né? Então, hoje, o que mais te emociona nesse sentido? É saber que tudo isso não é só sobre trabalho, é sobre vida. Que a partir do momento que eu implemento uma automação, uma inteligência artificial que pode dar mais tempo para uma empresária, para uma mãe, para que ela possa passar mais tempo com os filhos, com o marido, com os pais, ou tomando um café, fazendo o que ela achar importante, né? É algo que realmente me move. Né? Então, eu acredito muito que um dos bens mais preciosos que a gente tem hoje na humanidade é o tempo, né? E o tempo de qualidade. Essa jornada de loucura, de estresse, já chegou no seu limite. Então, a gente precisa utilizar as ferramentas a nosso favor, trazendo mais tempo, né? Trazendo mais vida. Na verdade, está virando uma doença, né? O estresse, o apagar incêndio, viver na correria, vira uma doença, né? E a gente acaba ficando refém disso tudo. Então, se a gente não tiver a tecnologia, se a gente não souber usar, se a gente não ter aliados assim ao nosso lado, como a Nathalie, como a empresa, né, como a Wave, dentro dos processos, né, entendendo que hoje a gente consegue ter esses processos bem desenhados, esses processos bem automatizados com segurança, né? São dados com segurança, né? Então, com certeza, quando a gente consegue implantar isso, a gente tem mais uma tranquilidade, assim, consegue viver com qualidade, trabalhando no que gosta, porque às vezes a gente gosta do que faz, mas a gente não vê uma luz no fim do túnel. Eu já cheguei nesse ponto, assim, de fazer o que gosto, né? Trabalhava com as vistorias, com locação, mas eu estava no meu limite, assim. Então, quando eu comecei a enxergar que precisa dar um passo para trás, precisa a gente realmente estruturar os processos, com certeza a gente tem mais fluidez aí no dia a dia, no trabalho, né? E a automação vem para nos ajudar com isso. Exatamente. Perfeito, Nath. E para fechar, qual mensagem você deixaria para quem trabalha no mercado imobiliário, especialmente vistoriadores e gestores, sobre a importância de investir em processos que conectam tecnologia com propósito? Como essa frase eu uso sempre, que realmente mudou, né, a minha jornada de trabalho, que não é que não é só sobre trabalho, é sobre vida. Uhum. Então, enquanto o vistoriador ele está trabalhando, ele está vivendo. Exato. Né? E eu, como empresário, como empreendedor, o que eu posso fazer para que a minha empresa cresça em faturamento, para que eu permaneça com um colaborador bem remunerado, mas também com tempo, sem a necessidade de apagar um incêndio, sem a necessidade de adoecer, né? Então, realmente não precisa, né? Chegar nesse ponto. A automação, né? A inclusão da inteligência artificial é para facilitar e para agilizar, acelerar o crescimento. Eu ouvi uma frase recente que eu até coloquei ali na próxima ao meu computador, que o empreendedor ele nada mais é do que alguém que busca a inovação, só que com velocidade. Uhum. Então, é alguém que está sempre em movimento, né? Então, e a inteligência artificial, ela veio para nos trazer uma agilidade ainda maior, né? Nos botar em movimento de uma forma muito mais ágil, né? Muito mais rápida. Ai, muito legal, Nath. Nossa, eu quero te agradecer demais por estar aqui. Foi uma honra ter te recebido aqui no Vistoria Cast. Eu acho que tudo tem a ver com vistoria. Eu sempre olho tudo, automação, tudo. Já tive outros convidados aqui também que falam sobre outros assuntos, mas eu acho que tudo, claro, dentro do mercado imobiliário, mas tudo tem a ver com vistorias, porque não é só a vistoria em si, é a automação dos processos, é o cuidado com as pessoas. Então, acho que isso é fundamental, assim, o teu trabalho
É incrível, parabéns pela Wave, Obrigada. por essa fase maravilhosa que vocês estão, vocês e toda a equipe, né, maravilhosa da liderança feminina. Manda um beijo para todo mundo, para Ana, né, e que a gente com certeza vai ter mais momentos juntos, trabalhos também juntos. Conta comigo, conta com a gente, conta com a Rede Vistorias para também, né, a gente estar ali levando soluções para o mercado. Né? A gente tem o mesmo propósito. E foi, assim, uma honra mesmo te receber aqui. Muito obrigado por transformar a tecnologia de maneira mais humanizada e levar isso para o mercado com um olhar estratégico, mas ao mesmo tempo também com carinho, né? Pensando nas pessoas do outro lado. E aproveita aqui o espaço para deixar aí as redes sociais da Wave, como entrar em contato contigo, como ter, né, essa automação tão maravilhosa lá dentro da sua realidade. Fica à vontade. Obrigada, Aline. Eu te admiro muito, né? Acho que como profissional, como pessoa, né? A rede também faz um trabalho incrível. Agradeço novamente a oportunidade. É um prazer poder falar um pouco tanto da minha história e do meu negócio, né? Hoje trazendo essa evolução para o mercado. Então, é um prazer caminhar com você. Legal. Quem quiser me seguir, é só buscar ali o @Nathalie Ferreiras, Nathalie Ferreiras, né? Com S no final. E também eu atuo bastante ali no LinkedIn, também o mesmo Nathalie Ferreiras. E a empresa é @WaveConnectionBR. Então, quem quiser buscar também nos seguir, a gente traz bastante dica ali. E se tiverem alguma dúvida, no momento de escolher a plataforma, estou à disposição também para essa troca. Legal, obrigada, meu bem, obrigada mesmo. E, gente, se vocês gostaram, então, desse episódio, convido vocês aqui a compartilhar. Comenta comigo o que vocês estão achando aqui dos episódios do VistoriaCast. E se você quer evoluir profissionalmente usando a tecnologia, procura a Nathalie nas redes sociais, que eu tenho certeza, indico, né? Com todo o coração aqui, com certeza vai ter um ótimo trabalho. Então, aproveita, já se inscreve também no canal, @Aline Vistorias Humanizadas, @SomosGrupoRV e @VistoriaCast. Também escute esse episódio lá no Spotify, compartilha, comenta com quem faz sentido aí no mercado imobiliário, levando soluções e tecnologia para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.